Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação, hoje nesta segunda-feira da terceira semana da Páscoa, né? Como o tempo tem passado rápido. No dia de hoje eu quase tentei fazer um áudio ali bem simples para colocar no grupo, né? Mas porque eu tô com uma tosse assim bem chata assim, né? Quando eu começo a falar muito, ela começa aqui a deflagrar e aí não para mais, né? Mas estou aqui contando com a graça. Eu pensei assim, se eu vou fazer um áudio, vou gravar logo um vídeo, né? Então aqui estamos contando com a graça de Deus. Seja você e toda a sua família muito bem-vindos a essa meditação. No dia de hoje, Jesus deixa bem claro ao nosso coração que esse desejo que a Páscoa promove em nós, né? De atingir a perfeição, de agradar a Deus, de louvar ao Senhor como lhe é digno, né? Esse desejo é correspondido, esse desejo é possível de realizar, pois de fato Deus nos dá algo realizável, né? Então a alma que assim deseja aperfeiçoar-se em Deus, agradecer plenamente por todo o bem que Ele gerou, estar disposto a uma vida de santidade, esse desejo pode ser realizado. E a gente pensa assim, como então agradar a Deus, né? Então, os judeus, né, que estavam ali na época de Jesus, também desejando a mesma coisa, tinham um punhado de regras, de leis que deveriam atender, mais de 600. Se por elas tentássemos hoje agradar a Deus, né, nós não conseguiríamos, porque algumas delas não existe objeto mais para ser realizado. Por exemplo, algumas coisas no templo, algumas oferendas, algumas práticas, né, já estão fora de nossa mão. Então, como poderíamos agradar a Deus assim? E Jesus aqui nos coloca um lugar de atendimento desse desejo, dessa vontade e encorajamento dessa vontade, né? Jesus aponta, em mim, né, deveis servir a Deus. Deveis praticar obras como as que eu faço. Deveis deixar o vosso coração ser conduzido por mim. Isso para muitos pode ser sinal de grande preocupação, porque é necessário uma conversão ao nosso Senhor Jesus, e para outros pode ser extremamente tranquilizador, porque existe sim uma meta, mas essa meta é agora possível, ela é alcançável, né? Principalmente aonde Jesus deixou toda a sua doutrina, a sua palavra, também deixou seu corpo e seu sangue, a ação do seu espírito por meio da ação sacramental. Então, sim, nós podemos agradar a Deus cumprindo plenamente a sua vontade em Cristo nosso Senhor. Esta é a beleza anunciada pelos santos que, de fato, compreenderam isso, entregaram-se a uma vida devota ao nosso Senhor Jesus, praticaram as obras que Ele deseja, tomaram o sacramento, se santificaram, compreenderam bem a doutrina e chegaram a esse gládio, dessa alegria de estarem em comunhão plena com o nosso Senhor. Então, rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos dê entendimento sobre a palavra de hoje. Se necessário for uma conversão, assim aconteça. E se necessário for um aperfeiçoamento para estarmos unidos a Cristo, que assim o seja também. Estamos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, dai-nos a graça de conhecê-lo. Que bom, Senhor, que maravilhoso é o teu coração por se entregar plenamente a nós, a tua igreja, por manifestar a tua misericórdia e possibilitar a um homem que ele finalmente possa agradar a Deus e aperfeiçoar-se em sua vida espiritual para estar inteiramente em comunhão contigo. Sendo esse um desejo plenamente realizado, fomentar em nosso coração hoje um desejo maior, uma unção maior, a ação maior do Teu Espírito para que nossos corações se inclinem plenamente a Ti e possam agradar a Deus. Te pedimos isso por intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Perdão, tive que dar uma editada aqui, né? Porque começou a festa aqui, né? Da tosse. Mas vamos lá. Vamos rezar, ler, né? O evangelho de hoje, que está em João 6, versículos de 22 a 29, e diz assim, ó. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos, e o viram andar sobre o mar, no dia seguinte, a multidão, que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca, e que Jesus não tinha subido para ela com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Mais uma vez tive que dar uma paradinha aqui, mas vamos lá. Então, o Evangelho tem duas partes, digamos assim, né? Uma na qual as pessoas procuram Jesus e a outra na qual encontram. E aqui o contexto é exatamente aquele que a gente meditou na nossa última partilha aqui, sobre aquele momento da multiplicação dos pães e dos peixes, né? E agora Jesus vai falar sobre o alimento que não perece, o alimento que não se perde. Então nós já também falamos que, além de significar esse alimento mesmo material que os homens receberam na multiplicação dos pães ali, também os 5 pães e os 2 peixes querem dizer sobre o Pentateuco e os livros proféticos de Isaías e Jeremias. Então, aquele alimento salutar era suficiente para que os homens estivessem fortalecidos, né? Que eles estivessem saciados, né? Então, toda a revelação de Deus nessa Torá, né? No início da Sagrada Escritura, que eles já tinham acesso e já botavam em prática, muitos deles, já era suficiente para ter uma vida que buscava a Deus, uma vida de retidão. Afinal de contas, o que os profetas manifestaram conforme a providência de Deus, assim como os reis, sacerdotes, conduziram o povo a viver, era algo realmente vindo de Deus. Então Jesus associa aquele milagre, né, como sinal de que este alimento que já estava no meio do povo, né, que foi ali ofertado por aquele garotinho que Santo André evidenciou, aquele alimento precisava ser manducado, precisava ser digerido, precisava entrar na vida e no coração do povo, né? Mas era um alimento que precisava disso, de ser multiplicado, porque muitos que ali estavam ou se esqueceram, ou achavam impossível cumprir, ou não mais observavam com maneira cautelosa, enfim, existia um certo desânimo, um certo abatimento. Aquele alimento deixou de ser cultivado, né? Tanto talvez pela ineficiência dos pastores que ali existiam, porque Jesus de fato viu o povo de Deus como ovelhas sem pastor, como também pela rudeza da vida, né? Pela decepção, pela sensação de fracasso e abandono que existe no coração do homem. O homem que está afundado em sua melancolia, em sua tristeza, ele não consegue, né, colocar em prática algo que exija um pouco mais dele, né? O que exigir de um coração que não crê mais em si mesmo também. Então Jesus faz o homem recordar isso tudo, né? E o homem recordando disso tudo e associando tudo isso que já foi dado com os sinais evidentes em Cristo, pensam assim: se estabelece aqui talvez uma nova aliança. Muitos talvez pensaram assim:
Mas muitos ficaram saciados com o milagre físico, né? O fato de terem comido pão e comido os peixes. Quando os discípulos então saem, avançam, né? Atravessam o mar ali, de barco, e eles percebem que Jesus não estava ali, mas que também não estava junto deles, eles vão atrás, né? E percebem que provavelmente o Senhor foi de uma maneira milagrosa, porque ao contar os barcos percebiam que Jesus não estava com os discípulos, mas mesmo assim deveria ter atravessado o lago. Então foram ao encontro de Jesus nas suas próprias barcas para ver se lá em Cafarnaum, onde encontraram de fato Jesus e os discípulos, Jesus já estava. E chegam perguntando: como é que o senhor chegou aqui, Rabi? O senhor veio antes? Como foi? Né? Porque já sabiam que provavelmente existia ali um sinal milagroso, que foi aquele, né, da cessação da tempestade, né, que Jesus ajudou os discípulos que já estavam fraquejando na fé. E, enfim, uma passagem outra belíssima, mas que não vem ao caso agora neste momento. E aí perguntam isso para Jesus. E Jesus os faz refletir sobre o porquê que eles estavam seguindo, né? Então Jesus fala: vocês querem evidenciar o sinal do que eu faço e realizo com o alimento que vocês já têm, né? Vocês querem associar isso, ou vocês estão aqui porque foram saciados e querem mais pão, né? E querem mais benesses e querem mais milagres. Então, vocês estão dispostos a atender ao desejo verdadeiro de mudança de vida, de santidade, de conversão, para agradar o coração de Deus, né? Ou vocês querem agradar a si próprios, que é totalmente diferente, né? E aí o coração do homem lança a resposta para Jesus: Senhor, como podemos agradar a Deus? Quais são as obras que devemos realizar? Ora, se eles perguntassem isso, perguntando isso para Jesus, eles colocam assim em dúvida, porque, uai, já não era dado, né? Nos 5 pães e nos 2 peixes, no Pentateuco e nos livros proféticos, já não é dito aos homens quais são as obras de Deus? Sim, já é dito. Então eles já conhecem. Mas eles perceberam autoridade em Jesus. Ou seja, ao perguntar, ó, eu sei já tenho a Torá ali, já sei quais são as obras que agradam a Deus. Então eu já sei. Por que é que eu vou perguntar a alguém, né? Quais são essas obras que se esperam para a conversão, para agradar a Deus? É porque perceberam em Jesus uma autoridade divina. Todos, Fábio, perceberam isso? A gente vai ver logo mais adiante na leitura de João que não, né? Principalmente quando Jesus fala que a obra que Deus deseja é que vocês acreditem naquele que ele enviou. Ou seja, é necessário agora, para agradar a Deus, seguir Jesus, acreditar nele, acreditar no Senhor e cumprir tudo que Jesus manda fazer. E qual é a coisa seguinte que Jesus manda fazer para agradar a Deus? Comer o seu corpo e beber o seu sangue. E daí você vai perguntar exatamente assim: quem, dentre aqueles que seguiram Cristo, ainda continuam a comer o seu sangue, ou comer o seu corpo e a beber o seu sangue, né? Não todos. E agradar a Deus fora de Jesus é impossível, como o próprio Senhor fala. Aquele que não comer o meu corpo e não beber o meu sangue, não terá parte comigo. Aquele que não comer o meu corpo e não beber o meu sangue, não terá a vida eterna, né? Veja que, de fato, se nós não obedecermos tudo, absolutamente tudo, que Cristo nos pede, nós estaremos ceifando o nosso coração da graça necessária para agradar a Deus. Ah, Fábio, tem como resumir então quais são essas obras de acreditar em Jesus, naquele que o Pai enviou? Sim, claro. Então, além dos 10 mandamentos, que são todos hoje cumpríveis, né? A gente também percebe que o dia do Senhor é o dia da ressurreição de Cristo, né? Devemos então ali
atender ao compromisso, né, de participar da Santa Missa. Devemos tomar e comer o corpo de Cristo, tomar e beber o sangue de Cristo. Devemos pedir perdão por nossos pecados, então devemos confessar nossos pecados ao Senhor por meio da pessoa do sacerdote, conforme Cristo instituiu, e receber ali a absolvição, né? Devemos fazer isso de maneira devota, de maneira entregue, de maneira consciente e clara. Devemos rezar, praticar as obras de caridade pedidas pelo Senhor, as obras de misericórdia. Devemos viver uma vocação de santidade, de oração contínua, participando da Santa Missa sempre que possível. Devemos seguir, então, a lei da Igreja, a lei, o Decálogo, né? Devemos ter conhecimento da sã doutrina, da Sagrada Escritura, e é isso, né? É isso. Lembrando-se de que o nosso maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro e maior mandamento, né? Então eu vejo isso: honrar pai e mãe, não roubar, não matar, né? Não levantar falso testemunho, não cobiçar nada alheio, enfim, lutar ali contra as nossas concupiscências, né? Por meio do jejum, da oração, da esmola, da oferta de si, do nosso tempo, da humildade, da oração, do recolhimento, do silêncio, das práticas de jejum, enfim, tudo isso, né? E aonde que a gente cumpre isso plenamente? Em nosso Senhor Jesus. Se eu for ficar preso, por exemplo, às práticas antigas, talvez como hoje estavam ali diante de Estevão, os alexandrinos, os sirenenses, os fariseus, mestres da lei, né? Várias castas de judeus, tentando ainda agradar a Deus conforme as grandes leis mosaicas, né? As mais de 600 leis mosaicas. É possível cumprir? Não. Porque naquelas leis, por exemplo, existem práticas no templo que foi destruído. Então, como é que vai fazer? A parte também de higiene e limpeza que era necessária com utensílios, para com o cuidado dos mortos, são práticas raras e difíceis de cumprir, né? As leis também de quarentena com relação à lepra, à hanseníase, também não se fazem hoje praticáveis, né? O ostracismo ali. Também crimes de punição, como apredejamento, com relação ao adultério e várias outras, como é que vão fazer, né? Não existe jurisdição hoje em dia que possa permitir tais coisas. Também algumas regras sobre casamento e família, como proibir de casamentos dentro de família ou com estrangeiros, né? Enfim, várias coisas hoje são impraticáveis, né? Tem várias coisas que hoje não tem como praticar. Mas tudo que Jesus nos pede para praticar nele, para agradar a Deus, é possível. Entende? Então, isso traz uma grande liberdade àqueles que seguem o Cristo. E mesmo para os que seguem o Cristo, precisariam de uma certa conversão. Porque, conforme várias doutrinas erradas hoje em dia, mas nominadas cristãs, algumas práticas estão pendentes, né? Como essas que eu acabei de falar, principalmente as sacramentais. Então, é necessário uma certa conversão ainda de vários corações cristãos, né? Mas tentar praticar as leis como eram antes, elas são realizáveis em Cristo, apenas. Porque Cristo é o novo templo de Jerusalém, né? É a Ele quem dirigimos nosso jejum, nossa oração, nossas ofertas, nossas oblações. É a Ele, né? Se você parar para pensar, por exemplo, sobre algo maravilhoso que Cristo disse, que o maior mandamento é amar o Senhor Deus de todo o coração, com toda a força e entendimento. Para aquele que tem um pensamento mais mosaico, isso está errado. Isso está errado. Se você falar isso hoje para um judeu, por exemplo, bem tradicional, bem raiz, ele vai falar que isso é errado. Porque o cumprimento que o homem pode atingir para agradar a Deus é a lei mosaica. Só que ela é impraticável. Mas com que autoridade Jesus chama toda a responsabilidade para si? Porque ele é Deus.
Então nós cremos que Jesus não é apenas o Messias ou o Cristo, aquele que deveria vir, ou um profeta. Ele é Deus. E na autoridade de Deus, sim, a gente pode satisfazer toda a lei nele. Isso é formidável, né? Mas é necessário uma conversão, de fato. E ali, aqueles que estavam, né, diante de São Estevão, né, primeiro Marte ali, não conseguiam resistir à sabedoria evidenciada em Estevão, que era a sabedoria de Cristo. E os milagres e os prodígios também que Cristo estava realizando por meio dele. Veja como é dito em Atos dos Apóstolos 6. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns indivíduos e disseram: este homem está dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Deste modo, incitaram o povo, os anciãos e doutores da lei, a prenderem Estevão e o conduziram ao sinédrio. E ali a gente sabe que ele foi acusado então de blasfêmia e o crime seria então de apedrejamento. Mas Deus, né, deu a este Marte a visão pré-contemplativa do céu praticamente. Seu rosto resplandeceu, né? E ele transmitiu essa mensagem que em Cristo, né, era possível cumprir tudo, né? Sem destruir Moisés, sem destruir nada, mas atendendo a toda a vontade de Deus em Cristo. E todos que estavam sentados no sinédrio tinham o olho fixo sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. E de fato, né, depois dessa contemplação do céu, o apedrejam e ele vai diretamente encontrar-se com o nosso Senhor Jesus, que já havia, né, ascendido aos céus. Então, meus irmãos, é isso. Que grande alegria saber que no Senhor nós podemos sim chegar à meta de perfeição que Deus deseja para cada um de nós. Deus abençoe você. Um santo dia.